Olá, minhas queridas! Mais um vídeo aqui sobre feminilidade. E o assunto de hoje é um pouquinho sério, mas que muitas mulheres têm passado por aí. Aliás, homens e mulheres passam por esse tipo de situação e a gente precisa conversar um pouco. Por que que chega desse ponto? O assunto de hoje é temor dos homens. O que que é temor dos homens, né? Aí eu queria te perguntar uma coisa. Você pode pensar, refletir, pode até colocar nos comentários, já passei por isso, tal situação. Você já passou uma situação que você mudou de decisão por causa de outra pessoa? Você já desistiu de algum sonho, de algum plano, de algo por causa de outra pessoa? Você já se questionou como mãe de deixar teu filho fazer o que quiser porque eu tenho tanto medo dele não me amar? Você já mudou a sua forma de ser por causa de outra pessoa? Isso tudo é temor dos homens. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes eu gostaria de te convidar para ler um texto que está em Salmo 118, 6. Tem vários textos que falam sobre temor dos homens, mas eu vou me ater a esse. Diz assim: O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? O que pode fazer o homem em relação às suas decisões, às suas atitudes? O que o homem pode fazer? O que isso tem a ver com a nossa vida, né? O que realmente influencia no nosso viver? É interessante que a gente costumeiramente fala assim, o meu filho mudou de decisão, mudou de atitude para poder se encaixar no grupo dele, pensando num adolescente. Mas será que é só um adolescente que passa por isso? De tentar se encaixar, mudar quem ele é para se encaixar em algum determinado grupo? Infelizmente não. Infelizmente são coisas que a gente carrega na nossa vida e eu gostaria de compartilhar com vocês, então, o que causa isso, né? Mas por que nós, seres humanos, tememos tantos homens, mudamos tanta atitude por causa de outra pessoa? Primeira coisa, eu vou estar aqui com a minha colinha para a gente não esquecer, porque eu acho interessante, acho importante a gente estar conversando sobre cada ponto. Necessidade de aprovação ou medo de desaprovação, né? Muitas pessoas acabam tomando decisões com medo de ser desaprovado por outra pessoa, né? Eu preciso ser aprovado em tudo, eu preciso ser destaque nas coisas, eu preciso que as pessoas me amem, me respeitem, enfim. Esse medo de aprovação, né, de querer ser aprovado pelas pessoas, fazem com que você tome atitudes, né? E que não convém a você. E aí nós vamos conversar daqui a pouquinho como cristão muito mais, né? Segundo, pressão dos colegas. Aí, independente da idade, se você está dentro de um grupo, seja num trabalho, seja entre amigos, e aí você faz alguma coisa porque está todo mundo fazendo, e aí você fala assim, se eu fizer diferente, o que vai acontecer? Tá todo mundo fazendo, todos os meus colegas fazendo, e aí eles vão dizer, não faz, participa, vai junto, vamos junto, e você não quer, mas com esse medo, do temor dos homens, você acaba fazendo. Olha que perigo, porque muitas vezes a gente acaba se envolvendo em situações terríveis por causa desse medo dos homens. Terceiro, necessidade de honra. Vai um pouquinho daquele do primeiro, que é você que ser aprovado. Então, eu preciso ser honrado, eu vou fazer tal situação, vou participar de tal coisa, porque eu quero, desejo ser honrado nessa situação, mesmo que isso não seja do meu caráter, mesmo que isso não faz parte de mim, enfim,
Outra coisa que está muito próxima a isso é necessidade de reconhecimento, né? O desejo que você tem de ser reconhecido e você toma decisões em trabalho, em casa, porque você não quer ser desvalorizado, você quer ser reconhecido, né? Medo de crítica, essa é outra situação, né? Começa um pouco na adolescência isso, né? As pessoas fazem, eu tenho, minha filha agora tá adolescente, meu filho já é um jovem, mas minha filha, às vezes ela tá fazendo alguma coisa, tá andando na rua e fica preocupada de fazer qualquer coisa, fala assim, ai, se alguém vê, aí eu brinco com ela, filha, o que tem a ver se alguém vê? Qual o problema das pessoas te criticarem? As pessoas hoje estão tão doídas com críticas, né? Não aceitam ser criticadas. Faz parte a frustração de você não ser o dono da verdade. A crítica mostra muito isso. Você não é o dono da verdade, né? Eu acho que a crítica é até bom em muitos momentos que você puxa você no chão. Você não é perfeito, né? Você é humano, você é pecador, você falha também. E às vezes a gente esquece disso. A gente quer aquela perfeição, sabe? Quando começa a te criticar, você já fica preocupado, né? Ai, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? E aí você entra numa situação que você tenta se encaixar em questões físicas, de roupas, de cabelo, de corpo, para você se moldar em relação ao que o mundo hoje tem falado como bom, como certo, como belo, né? E aí, quando você tá um pouquinho fora, você já fica com medo. Ai, e se alguém criticar? E se alguém falar? E se alguém pensar de outra forma? Vamos pensar de outra forma. Nós somos diferentes uns dos outros, né? E nós temos corpos diferentes, nós temos cabelos diferentes, nós temos estatura diferente, nós somos diferentes. Deus nos criou assim, né? Com esse DNA diferente para mostrar que realmente Ele é Deus de peculiaridade, de nos desenhar de uma forma tão minuciosa, diferente um do outro, e que personalidades diferentes, com pontos de decisões, de visões diferentes. Então vamos sim passar por críticas e é normal, tá bom? Outra coisa, última aqui, medo da humilhação. Medo de alguém te criticar a ponto de te humilhar na frente de outras pessoas, né? E aí você fica, ai, se acontecer isso, o que eu vou fazer da minha vida? Se alguém vir me criticar a ponto de eu me humilhar, vou passar uma vergonha, o que eu vou fazer? Gente, né? É normal isso acontecer. Como ser humano, é normal essa diversidade de opiniões, essa forma. E, infelizmente, também a outra parte, né? O ser humano que está ali do outro lado te criticando também tem questõezinhas ali no coração dele que precisam ser tratadas. Então, faz parte desse relacionamento de convívio essas diferenças, né? De visões de mundo. E aí, como que você lida com isso? É o que eu quero conversar com vocês. Isso tudo é só para mostrar o que causa esse medo dos homens, tá? Nós vamos falar agora sobre o que pode nos levar quando eu tenho medo dos homens, qual que é a minha reação, o que pode nos levar. Olha que sério aqui. Primeiro, antecipar nossas decisões. Às vezes você está pensando detalhadamente sobre uma situação de mudança, ou de curso, vamos supor, você está querendo fazer um curso, uma faculdade, não sei, e aí aquilo tá no seu coração, é o desejo do seu coração, você sonha com aquilo, e quando você compartilha, alguém chega e fala assim, não, mas esse curso, essa situação, não, você não pode fazer, né? Não combina com você, tem certeza que você é capaz de fazer isso? Ou você, numa situação de mudar de emprego, e aí você tá lá planejando, se organizando para, né, mudar, não saiu ainda
uma outra situação de emprego, uma outra porta de emprego, e aí pela pressão social ou do trabalho de alguém, você acaba antecipando a sua decisão. Você acaba, em vez de planejar, se organizar para isso, você acaba tomando uma decisão precipitada por causa da opinião de outras pessoas, né? Segundo, tornar-se tímido. Você não é, como personalidade, uma pessoa tímida, mas você tem tanto medo do que as pessoas vão falar, do que vão pensar sobre uma atitude sua, que você se retrai, evita comentar, evita falar, evita tomar decisões diante das pessoas. Por quê? Você tem medo da desaprovação. E aí você acaba se escondendo, né, na timidez. Essa é outra coisa que o medo pode nos levar. E esse terceiro é seríssimo. O medo pode nos tornar desobediente a Deus, o medo das pessoas. E aí, em muitos casos, você vai ver pessoas que, ou por pressão social, de amigos, família, enfim, fazem com que você tome atitudes que desagradam completamente a Deus, mas as pessoas estão fazendo, as pessoas estão insistindo para que eu faça, eu vou fazer porque, o que vão pensar de mim se eu não fizer? E aí você prefere desagradar a Deus, desobedecer a Deus, desonrar a Deus por causa das pessoas. E aí volta lá naquele versículo que eu falei, né? O que pode me fazer o homem se o Senhor está comigo? Né? Então, desobedecer a Deus é muito sério quando você chega a este ponto, né? Do medo das pessoas serem mais importantes do que o seu relacionamento com Deus. Bom, quarto, ter pouca autoconfiança ou uma pessoa indecisa. Quer dizer, você fica com tanto medo com o que as pessoas vão pensar sobre as suas decisões, que você sempre está em dúvida, você sempre está indeciso. Então, eu vou lá comprar uma blusa. Você tem tanto receio, o que as pessoas vão pensar se eu comprar essa blusa? Vão me achar feio, vão me achar mais gordo, muito magro, não vai me valorizar, e você fica naquilo tudo, que você fica tão indeciso que às vezes você nem compra nada para você, né? Então, esse medo pode te levar a ser uma pessoa completamente indecisa, sabe? E a nossa vida toda é feita de decisões. Desde a hora que você levanta, eu decidi acordar 6 horas, eu decidi fazer academia, eu decidi comer uma comida mais limpa, eu decidi estudar, eu decidi ler um livro, eu decidi levar meus filhos para a escola. Tudo são decisões. Mas quando você tem tanto receio do que as pessoas vão pensar, você pode caminhar para uma vida de indecisões, uma vida completamente frustrada, porque você nunca vai estar tomando uma decisão e infelizmente os nossos filhos acabam vendo esse medo todo e acabam se tornando também pessoas indecisas, tá? Então, são coisas que precisamos tratar, mas daqui a pouquinho eu vou falar sobre como tratar isso, mas é só para a gente pensar um pouquinho como que afeta a nossa vida, né? Quinto, julgar nossa autoestima por outras pessoas. Quer dizer, quem sou eu, né? Quem sou eu pela visão de outro, não pela visão de Deus, né? Quem sou eu? Eu sou... Dizem que sou assim, dizem que sou aquilo outro, dizem que sou brincalhona, dizem que eu sou nervosa. E aí você vai pegando o que os outros dizem, né? E esquece o que Deus diz para você, o que é mais importante, né? A imagem e semelhança dele, filha amada, enfim, tantas coisas que Deus diz sobre nós, mas isso fica aquém do que as pessoas falam, e aí aquilo você vai administrando no seu coração, né? Criando uma autoestima completamente deturpada pela visão das outras pessoas, tá? E o último, que é perigoso também, que é não ser nós mesmos. Eu tenho tanto medo das pessoas, do que as pessoas vão pensar de mim, que eu acabo mudando até meu jeito de ser.
e acaba não sendo a gente mesmo, a forma como que Deus nos criou, por causa das pessoas, né? Não porque Deus está tratando do seu coração, do seu caráter, mudando a sua vida, não, mas por causa das pessoas. E isso é muito ruim quando você se transforma numa pessoa que você não é para agradar as outras pessoas, tá bom? Quais são os perigos de você ter, então, de você ter esse medo das pessoas, o medo do homem, né? O medo dos homens. Primeiro, como que eu posso? Eu fiz uma pergunta aqui para você pensar mesmo. Como que eu posso ser obediente a Deus e sua palavra se eu fico preocupado com o que os outros vão pensar de mim? Então, quando você está aí com esse medo, né? E aí você tem que pensar, né? Eu tenho medo dos homens? Será que as minhas decisões são baseadas no que as pessoas estão pensando de mim? Agora, como que eu posso ser obediente a Deus e a sua palavra se eu tenho mais medo do que as pessoas vão pensar de mim? E aí eu queria te levar à reflexão. Quantas coisas na palavra do Senhor, né, Deus nos orienta a fazer que não é do agrado do homem. Porque é uma vida de buscar santificação, buscar agradar ao Senhor, e isso não é o que a sociedade acaba estimulando a gente a fazer hoje, né? Então, ao contrário, hoje a sociedade, o que tiver e o que puder ir contra Deus, o que puder contra a família, o que puder contra a criação de filhos, o que puder ir contra a feminilidade, é isso que a sociedade quer. Como que eu posso agradar a Deus se eu estou mais preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim, né, do que com o que Deus pensa de mim, né? Essa semana mesmo uma pessoa falou assim para mim: mas como que eu vou parar? Eu desejo tanto parar de trabalhar um período, porque meus crianças são pequenininhas e eu queria passar um tempo, passa rápido, e passa mesmo, né? A gente fala assim, você tem um recém-nascido aí, no máximo 29 dias, né? Você tem um bebezinho, no máximo 2 anos, você tem uma criança, no máximo 12 anos, né? Você tem um adolescente aí, no máximo 7, 8 anos. O tempo passa muito rápido. E aí ela falou assim, eu queria passar um tempo, até os 2 anos de idade, com o meu filho, poder passar esse tempo. Mas eu tenho tanto medo do que as pessoas vão pensar, de eu ser dona de casa simplesmente para cuidar dos meus filhos. Olha que perigo, né? E o que a Bíblia fala em questão de prioridades? Eu já gravei um vídeo sobre prioridades, né? Não que a mulher não deva trabalhar fora, ao contrário, tem vários textos que mostram que mulheres sim trabalham e são produtivas e são administradoras, mas se é o seu desejo ter o tempo com o seu filho para um período, por que não, né? Por que não aproveitar esse tempo para frutificar, nutrir a vida do seu filho durante esse período, né? E aí você ter consequências eternas, não só terrenas, né? Que é cuidar do nosso filho. Então, com medo dos homens, não quer tomar essa decisão para desagradar as pessoas, prefere sofrer porque deseja estar em casa, do que o que vão pensar de mim, que eu sou uma mulher fraca, que eu não consigo dar conta de trabalhar e deixar meu bebê em casa com outra pessoa. Olha, como que o medo dos homens faz vocês, além de desagradar a família, desagrada a Deus, né? Outra questão. Olha o perigo. Você se tornar seu próprio ídolo. Quer dizer, não quero que meu orgulho seja ferido e meu ego, então eu não quero ser humilhado, não quero ser criticada. Então, é o meu ego, é o meu orgulho que eu não quero que seja ferido. Então, você se torna o seu ídolo. Quer dizer, eu não quero que as pessoas me frustrar porque as pessoas que vão pensar de mim, que eu não sou perfeita, né? Então, com esse medo do ego ser
ferido, né? Você acaba se tornando seu próprio ídolo. Mas o que a Bíblia fala quando a gente, né? Quando nós temos aí o nosso Senhor Jesus aí no centro da nossa vida. A Bíblia fala: convém que Cristo cresça e que eu diminua. E para a gente diminuir, o nosso ego vai ser ferido, sim. Ele vai tratar o nosso caráter, sim. Ele vai tratar o nosso orgulho, ele vai tratar os pecados do nosso coração. Porque é assim que ele cuida da gente, nos disciplina e nos ama. Então vai ser sim. Então não pode deixar o seu Deus interior, você se sobrepor a Cristo, né? E o outro perigo também é tornar o outro o ídolo. Quer dizer, se eu coloco meu filho no centro da minha vida, por exemplo, e aí eu não o disciplino porque eu fico assim com medo do que ele vai pensar de mim, né? Ah, ele não vai me amar porque eu falei um não. Peraí, né? O que a Bíblia fala sobre disciplinar os filhos, né? Ensinar nos caminhos do Senhor. Existem muitos nãos por esse caminho. Ele vai se frustrar? Não vai, faz parte do crescimento, da formação do caráter, né? Então, você tem que entender que pode ser que você coloque o outro como ídolo no seu coração. Eu tenho que agradar os meus filhos, eu tenho que agradar o meu marido, eu tenho que agradar o meu chefe, mesmo que isso desagrade a Deus. Olha, que risco, que perigo, né? Então, tudo isso eu tô falando, gente, pra gente pensar um pouco como que nós chegamos numa situação tão perigosa dessa, né? Sara, entendi. Entendi que eu tenho medo, entendi o que pode levar, entendi os perigos que podem acontecer, mas como que eu saio disso? Vamos falar agora. Primeiro, reconhecer que você tem temor dos homens. Sabe aquele momento de você parar e pensar assim: nossa, eu tô com mais medo que as pessoas pensam de mim do que fazer o que eu desejo, o que eu gosto, do que agradar a Deus. Eu tenho muito mais medo das pessoas. Então, primeiro você tem que reconhecer que você tem este medo. Segundo, buscar agradar a Deus acima dos homens, independente da consequência que isso venha, tá? Muitas vezes a sua vida cristã vai ser confrontada por causa dos seus princípios, de acordo com o que as pessoas pensam, né? O que o mundo hoje está levando em relação aos princípios de Deus. Então, você tem que colocar Deus acima de todas as coisas, agradar ao Senhor, independente das consequências que isso venha sobre sua vida. Terceiro, peça ajuda a Deus. Todo momento que vem na sua mente, no seu coração. Ai, o que vão pensar de mim se eu fizer isso? Senhor, não quero que isso domine o meu coração. O que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de mim, Senhor, o que o Senhor vai pensar de mim com essa situação? É isso que tem que passar no seu coração, porque o nosso desejo sempre agora é agradar a Deus, não as pessoas, tá? Sempre Deus, a vontade dele tem que ser prioridade na nossa vida. E quarto, submeta seu orgulho, vaidade, medo, timidez ao senhorio de Cristo, né? Jesus, ele foi desprezado para poder agradar o Pai. Então, entender, nós vamos ser desprezados, nós vamos ser... Então tá, Senhor, eu sei que o Senhor vai trabalhar com o meu orgulho, com o meu caráter, com o meu medo, com a timidez, conforme vier aí as críticas, as humilhações, porque isso faz parte do meu crescimento espiritual. E eu não posso me condoer por causa disso, porque eu preciso agradar a Deus e não aos homens. Para encerrar, eu gostaria de deixar mais um versículo para você estar meditando aí. Diz assim, 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Esse é o nosso Deus. Ele não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor, moderação em tudo que nós fizermos para agradar a Deus, não ao homem e não a você, tá bom? É só um vídeo para você refletir um pouco e se colocar diante de Deus. Senhor, trabalha comigo para que Ele
realmente cresça na sua vida e que a gente, acabe diminuindo. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.